Oi, gente, estamos começando Você em Foco Exclusivo. E a exclusividade de hoje é ele, Dr. Nakan, esse cara aqui que manda muito bem aqui com as mãozinhas poderosas dele. Ele é cirurgião dentista, implantodontista, olha o nome, gente, dentre tantas outras, né? Qualidades e ele vai passar pra gente aqui agora. Quero agradecer a sua presença mais uma vez, é a segunda vez em que eu tenho a honra de estar batendo esse papo com ele. Eu quero que ele coloque pra gente aqui as especialidades, que são palavras dificílimas de ser pronunciadas. É, sim. Muito obrigada, doutor Nakan, pela presença. Eu que agradeço o convite. Nós estamos vivendo uma nova fase, Pode né? tirar a Eu vou tirar a máscara, máscara fica aqui à porque a gente está bem distante, mas nós andamos de máscara. Eu praticamente uso máscara o dia inteiro, né? Então já me acostumei. Quero te dar um beijo, um abraço, né? Já cheguei aqui dizendo que estava com saudade, mas essa pandemia nos fez nos readaptarmos, né? É verdade. Mas sim, eu sou implantodontista, que faz a área de cirurgias de implantes dentários, protesista, que coloca o dente sobre o implante e sobre outras formas, dente mesmo e removíveis. Hoje eu também faço harmonização orofacial, ortodontista, que é a colocação de aparelhos, e ortopedia funcional dos maxilares, isso como especialidade. Fora dezenas de cursos, a gente nunca parou de estudar. Aí não para, né? Não para. Continua estudando até hoje e a gente nem conta, mas acrescenta bastante no nosso currículo. Eu fico muito feliz de poder atender os meus pacientes da melhor forma, né? Trazendo o melhor para eles, né? Muito legal, eu super recomendo, tá? Eu ainda estou em fase de tratamento, ainda de cuidados com o rosto. E essas mãos, como eu falei no início aqui, poderosíssimas, também já tocaram aqui, colocando, como é que se coloca? Fio se fala, PDO. Colocando fio PDO, instalando, instalando fio. Pois eu já coloquei, viu, gente? E vou continuar me cuidando lá com ele, que a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que se amar, né? Com certeza. Quem se ama, se cuida, né? Se cuida. Pois é, também o tempo que o senhor tem de carreira, são 30 anos de carreira? Ano que vem está fazendo 30 anos, eu fiquei muito feliz que eu encontrei com a minha turma amada depois de 30 anos. Um beijo a todos, que vocês possam estar nos assistindo aí. E eu fiquei muito feliz, são 30 anos, né? Entrei na faculdade com 19 e já estou com quase 30 anos de formado. E a gente faz um flash, assim, que estava na faculdade ainda, né? Assim, e foi muito bacana, muito bacana. Sem citar nomes, mas o senhor já pegou aquela paciente que chama? Paciente? Sim. Já pegou aquela paciente ou aquele paciente em que foi necessário se fazer tanto no dente, né, na boca, quanto na face, e o senhor fez assim, aquele check-up? Sim. E os dois acontecem, né? Porque o Ivo Pitangui, um cirurgião plástico famosíssimo, há muitos anos, sempre recomendou primeiro o tratamento dentário para depois a estética facial, né? Claro, alguns pacientes querem só estética facial, mas a gente precisa orientar a higiene, a questão do sorriso. Você consegue reconstruir um sorriso, eu tenho fotos aqui muito boas da reconstrução de um sorriso, e aquele sorriso permanece jovem. Hoje eu coloquei uma prótese num paciente, tá? Eu olhei ele, tipo, quem é? E ele antes e depois rejuvenesceu muita coisa. Gente, sem cirurgia plástica, só trocando o sorriso. Então, cuidar dos dentes. E os dentes sempre serão o nosso cartão de visita. Preencha, né? As vaguinhas do lado, né? Parece que sobe um pouquinho a face, a musculatura, né? O que acontece? Com o passar dos anos, há um desgaste natural dos dentes. Com isso, a gente chama que há uma diminuição da dimensão vertical. É só a gente lembrar daqueles desenhos, aquelas fotos da vovozinha ou da bruxa. O que a bruxa faz? Ela joga o queixo para frente. Então, ela diminuiu a dimensão vertical. Quando nós conseguimos reabilitar, nós alongamos a face, que é característica de um rosto jovem. Então, a gente consegue, sim, alongar o rosto, diminuir um pouquinho essas rugas, mas tudo dentro da dimensão. Não é alongar de forma artificial. Então, isso tem que ser feito por um reabilitador, que é o protesista, que é uma das especialidades. Eu vou aproveitar que a gente está falando no assunto. Sim. E vou pedir aqui a técnica. Diretor, pode soltar algumas fotos aqui, algumas imagens para a gente ir comentando? Olha, sim. Dr. Aí foi Ray. a oportunidade que eu tive de fazer um curso com o Dr. Ray. E ele é realmente uma sumidade, tem muito conhecimento e, com certeza, tirar uma foto e poder botar no Instagram, poder mostrar para a nossa rede social e
E aí mostrando que eu tive um curso com ele. Esse curso, né? Bacana. Isso, preenchimento com células que a gente pode remover da própria bochecha, né? Que é a bola de bichar, bichectomia. Você pode fazer mesmo? preenchimento. Que legal. E existem o várias nosso técnicas. corpo é uma máquina inteligente. Ele nos fornece, né, o que a gente precisa. Eu entendo que o corpo ele se cura. Nós que fornecemos os ingredientes errados. Isso eu vou falar no final do nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente vai alimentar melhor isso aí. Por enquanto eu quero ver mais fotos, produção. Olha lá. Dentro da estética facial, esse foi um caso de um fio PDO. O fio PDO ele consegue dar uma paralisação muscular, mas essa não é a função do fio PDO. O fio PDO ele tem a função principal de bioestimulação. Então ele não puxa, ele não preenche. Nesse caso, existe o fio PDO de tracionamento. O liso ele não faz tracionamento. E nessa bioestimulação você tem um brilho melhor, você tem uma textura melhor, uma apresentação melhor e suaviza bastante as linhas de expressões, né? Muita coisa, visivelmente, né, gente? Isso aí foi no mesmo dia, né? No mesmo dia. Peraí, ela entrou com a testa igual Sim, em cima. nós temos ali até 4 esparadrapozinhos ali daquele microporo, né? Onde foi feita a perfuração com uma agulha e a instalação é na testa inteira através de cânula. No mesmo dia já é anestesia visível, local. Né? Mas o efeito não é esse. Isso foi uma paralisação em função do fio estar ali. Entendi. Mas a textura, tudo isso a gente já consegue ter bons resultados. Que bacana, vamos para a próxima? Isso é um preenchimento labial que eu precisei fazer uma correção, mas sem exagero. Você percebe que o contorno labial continua. A gente vê alguns exageros por aí, né? Sim. Tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem pediu muito, né? Mas aí você, como profissional, você orienta, né? Sim. Eu tive pouquíssimos casos que eu praticamente tiro a mão, falo que não. E eu concordo houve uma profissional que falou que o menos é mais. A paciente pede muito, falei, vamos botar um pouquinho, daqui a 2 semanas a gente vê, porque o ácido hialurônico ele tem a propriedade de absorver água. Então você preenche, depois ele absorveu, aí deformou o lábio, que é uma curva, né? A gente tem que obedecer todas essas curvas. Proporção, o lábio inferior um pouquinho maior, você ter o arco do cupido bem desenhado. Ali o superior, depois eu fiz um retoque. Né? Primeiro eu corrigi, você vê que ele estava muito... Depois eu fiz um retoque no superior. Mas fica bem diferente. Isso foi imediato. A gente aguarda 2 semanas, observa, faz um retoque e assim você consegue um resultado bem proporcional e muito natural. O preenchimento labial, esse procedimento, ele leva em torno de quanto tempo dentro do consultório? Vamos dizer uma consulta de meia hora. Sério? Faz uma fotografia, planeja com o paciente, depois quando inicia... Entra com a boca murchinha, sai com a boca poderosa? Sai, que legal. sai sim. Porque o preenchimento é imediato. Esse sim é imediato e a gente aguarda 15 dias, porque sempre incha um pouquinho para ver. Então, o ruim é ter que tirar. Então, para não ter que tirar, coloca menos. É como falou. E depois você vai e retoque, acrescenta aonde for necessário. Sim. E muitas das vezes, com 15 dias, quando precisa retocar, é uma assimetria, né? Muitas pessoas vêm com lábio assimétrico, que é um lado maior que o outro, a gente precisa corrigir. Então, quando a gente precisa corrigir, a calibragem da quantidade não pode ser a mesma. E a gente fica só na intuição e na experiência. Então a gente precisa rever o caso para retocar. E um lábio mais volumoso sempre é bonito. Eu não concordo com exagero, mas cada um gosta. Tem quem goste. Vamos para a próxima? Esse foi um jovem que me pediu para consertar essas curvinhas do nariz dele, né? Nossa, e a gente estava muito torto, ele chorava muito, pediu por favor. Eu falei, eu normalmente quando faço remodelação é de simetria, né? Levantar a ponta do nariz, levantar o dorso, fechar a asa do nariz, simétrico. Um narizinho torto, eu falei, cara, isso tem que ser cirúrgico. Não posso fazer cirurgia, não quero, faz para mim. Eu falei assim, eu vou adaptar essa técnica. Olha. Fiz com fio de nylon, né? Tracionei, puxei, lá em cima já está assim com a perfuração e embaixo
a gente... Ficou perfeito, ficou perfeito. E ele teve um resultado feliz da vida, colocou Ainda um monte bem, de né? foto É no legal Instagram. quando sai satisfeito, né? Chorou na consulta Pois seguinte, é. que era o sonho dele. Que bacana, olha, mudou muito. Tem mais aí, diretor? Nossa. Aí falando de prevenção, aí é um caso, você vem em cima de uma doença periodontal, então não é só de estética, de reabilitação. Eu fiz essa raspagem, 3 dias depois, olha a diferença. Né? Então cuide da saúde. Visivelmente, né? Uma dica, se você tem sangramento gengival, vá ao dentista, porque isso é uma doença, no mínimo uma inflamação. Não é comum acontecer, muitos amigos têm. A má escovação pode causar? A má escovação. Ou é o contrário? O sangramento não é por causa da má escovação. Vamos lá, a má escovação ocasiona o acúmulo da placa. O não uso do fio dental ocasiona o acúmulo da placa. A placa bacteriana permanecendo no dente ocasiona a doença, gengivite. A placa bacteriana calcificando é o cálculo, que é o tártaro, e a doença periodontal. Então, é uma consequência. E a escova de dente, ela não agride a gengiva. Ela identifica onde está a inflamação. Só que as pessoas falam assim, escovei e sangrou. O que ele pensa? Vou parar de escovar. Parando de escovar, se aumenta o acúmulo da placa e aumenta a doença. Tem que ser ao contrário. Então você tem que fazer a raspagem mecânica, não dá para fazer em casa, não tem produto que remova, tem que ir ao cirurgião dentista, e o cirurgião dentista tem que ensinar a usar o escova de dente e o fio dental. Sim, não existe outro caminho. A questão do fio dental é muito importante. Isso é prevenção, faz parte do meu último projeto que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar agora. Prevenção. Prevenção é o melhor remédio, né? Isso aí. Prevenção. Tem mais, diretor? Falando um pouquinho de reabilitação, esse senhor aí me procurou com aquele sorriso lá em cima, né? Perguntando se eu poderia consertar essas porcelanas. Eu falei, só fazendo tudo de novo. Ele, poxa, mas eu fiz tem 1 ano e meio. Eu falei, então o que eu quero dizer? Não adianta colocar só porcelana. Precisa conhecer o conjunto do sorriso. Nossa. E a parte de baixo, uma foto interessante que eu fiz, removi toda de cima. E a de baixo, né? Em 2 horas, só de cima. Isso são provisórios, não é o definitivo. Poxa, já tá bonito assim. Exatamente. Aí eu tô mostrando que não é o material, sim, mas o formato do dente, a posição do dente, o tamanho, a anatomia que influencia. Em cima é porcelana e embaixo é resina. Qual é o material ideal para reabilitar? A porcelana. Mas em cima é porcelana e embaixo é resina. Olha só que diferença. Exatamente. Então aqui eu não reabilitei ainda, estou no meio do caminho. Isso foi. Nossa, e já está bem Foi legal. Imediatamente. Nós removemos só as 6 coroas anteriores e eu fiz de imediato, em 2 horas, mas já transformou para o paciente poder ver como vai ficar o futuro sorriso. A gente tirou de parâmetro, ele tinha uma ausência inferior muito grande, aí eu precisei reabilitar dimensão vertical, ausência óssea, não dava para fazer implante, a gente teve que recuperar várias coisas. Muito então bacana, né, um conjunto de procedimentos. A saúde bucal, né? Ela mexe com toda a estética da boca, quer dizer, se você cuidar da sua boca visando a saúde... Estética da boca, se não se alimentar correto, o que acontece? Vida social... Tudo. Beijo na boca. Tudo. Porque isso aí mexe muito com o hálito, né? Vamos combinar? Não. Tem jeito. O seu subconsciente de como você está se apresentando. Tem gente que ri com a mão na boca. Sim. Ou não ri. Né? Eu tenho uma foto aí que eu acho que está aí. Que a paciente me falou que é e rir ainda é o melhor remédio. 5 anos que ela tinha vergonha de rir. Eu acho que está aí essa foto. Pode passar, diretor. Vamos lá. Esse é um caso interessante, o paciente, olha só, parece que tá inflamado. A gente consegue ver superior ali algumas porcelanas e eu reabilitei com... a pessoa pergunta, é lente de contato? Não, tem porcelana, tem coroa, tem lente de contato. A gente conseguiu dar uma harmonia no sorriso, né? Faça aí. Bom, agora nós temos, o diretor falou que temos um vídeo, a gente já pode entrar aqui, eu gostaria até O vídeo é já na minha segunda fase, né? Isso, eu quero que fale sobre essa sua nova fase, doutor Nakan. O que você tem a falar, o que vem a ser essa nova fase? Eu sou muito feliz com a odontologia me proporcionou muitas oportunidades, conhecimento, trabalhar em várias áreas, né? Sou muito feliz. Porém, a gente atende um paciente de cada vez, né?
pode crescer. Eu tenho uma clínica em Mesquita com 4 consultórios, então a gente hoje tem uma equipe muito boa, estruturada lá. Mas eu pensei assim, eu queria poder trabalhar em grupo, conhecer, viajar, ser palestrante, né? Eu comecei a estudar, fazer outro curso fora da odontologia, e eu tenho alguns projetos já prontos. E existe 3 projetos em especial que assim tá tomando conta assim da minha vida, e é um projeto. Eu vou apresentar aqui quem me fez me apaixonar por esse projeto. Passa o vídeo para eu explicar. Pode passar o vídeo? Vamos lá? Ai, que gostinho. Esse é meu filho. Kátia, olha só. Nós vamos usar só essa voz aqui, ó. Que lindo. Olha, vamos usar só essas vogais, tá bom? Essa aqui eu já arranquei já. Aqui, Kátia, que letrinha é essa? E essa? Essa aqui? Gente, que gracinha. Qual a idade dele? Ele tem 5 anos. Cátia Daniel, ele tem aspecto autista. Então, ele participa desse projeto. Nossa, chamado, mas ele é bem esperto para quem tem um aspecto autista. Esse projeto se chama Capacitando. É uma escola em Nilópolis muito boa. E eu tive assim, a oportunidade de matricular meu filho há 3 anos atrás. Quando ele entrou nessa escola, ele se escondia embaixo da mesa, ele não se socializava, Nossa. não ia com ninguém. Eu tinha que acompanhar, entrar com ele, né? Ele só vinha no meu colo ou da mãe. Ele tem autismo. Então, cada criança autista tem a sua particularidade. E o projeto Capacitando, eu readaptei, junto com a equipe que já está funcionando, eu desenvolvi um projeto chamado Capacitando, fazendo de suas crianças especiais ainda mais especiais, né? E eu, como morador de Mesquita, pesquisei por que nós não temos um atendimento como esse para as crianças que necessitam. Eu tenho no meu consultório algumas crianças que os pais nem sabem que eles têm problema, e eu identifiquei alguns problemas. Então esse projeto se chama Capacitando, exatamente para capacitar as pessoas que têm um contato direto com a criança? Então, Capacitando são aulas especiais para as crianças especiais. Então, é um tratamento, são terapias para os portadores de necessidades especiais. Na realidade, o projeto Capacitando, ele aumenta a inteligência de toda criança. E, principalmente, das necessidades especiais. Sim. E o melhor, capacita os pais como cuidar. Porque o pai precisa ser o principal especialista do seu filho. Pois é. Principalmente, eu falo do meu, que é o autismo. Só que depois eu percebo, na sala de espera, várias crianças com vários problemas diferentes sendo recuperadas, os pais com alegria, contando suas histórias. Eu falei assim, nós precisamos trazer essa bênção para quem não pode. E dentro das minhas pesquisas, eu fui conversando, montando equipe, fazendo contato. Eu entrei na internet e vi Portal da Transparência, a Secretaria de Educação. Existe verba do governo federal, aí está lá um título assim, implantação e manutenção para auxílio a crianças com necessidades especiais. E tinha lá um valor simbólico de 3.958.000 só para 2020. Estava lá assim, disponível. Eu falei, que ótimo. E nós estamos já em outubro de 2020 e você vai acompanhando na pauta. Eu convido todos vocês a abrirem o Portal da Transparência da sua cidade para você ver o que o governo federal libera e saber se o município está sendo usado. Poucos sabem, e a gente precisa pesquisar para saber. saber. Está lá, claro. Portal da Transparência, vamos ver. Quanto foi utilizado para crianças especiais? Nada. Nossa. Quanto está disponível? Só para 2020, tá? Fora os outros anos que já voltou para o governo federal. Porque volta, não usado, volta. Exatamente. 3.900.000. Olha só. Aí eu fui pesquisar, conversar com as pessoas responsáveis, com advogados, com o que acontece com esse valor. Por que não foi usado? Porque não existe projeto escrito para entregar ao governo federal e o governo federal liberar esse valor para que seja colocado. Eu falei, mas as pessoas sabem, os governantes sabem, as pessoas responsáveis sabem que isso está lá? Sabem.
E isso me criou uma revolta, porque a gente vê a necessidade do meu filho. Graças a Deus eu tenho recursos para poder pagar. E as que não têm? Verdade. Poderia ser utilizado. Então, dentro desse projeto, porque a gente, quando monta um projeto, a gente encontra pessoas. Esse vídeo já foi para a mão do Romário, que é o nosso senador. Eu não consegui conversar com ele, mas ele viu, e tenho certeza absoluta que vai ser uma pessoa que vai abraçar quando esse projeto estiver no Senado, ou eu sei que vai para lá. Para quem, na mão de quem vai passar, a gente... porque ele também tem, né, um filho. Exatamente, o Romário, em função da sua filha. Filha, né, na verdade. Nós conhecemos o Romário como campeão mundial, jogador de futebol, e depois pai. Ele se transformou em outra pessoa. Né? Da mesma forma que hoje, apaixonado pelo meu filho, eu preciso fazer alguma coisa por ele e faço. Claro, quem tem que fazer é você mesmo. E fala, amanhã é dia. Tem umas vídeos aí, outro, né, diretor? Tem outro vídeo, deixa eu ver. Uva, ele falando, ele não falava nada, começou a falar a partir dos 4 anos. Muito bem. Ele começou a falar aos 4 aninhos, ele está com 5. Tá com 5. E tem 2 anos que ele está nessa... Tem 3 anos que ele está no projeto. Olha. Legal, Cadson. E agora, qual as figuras que sobraram? Então, isso aí é só uma das ele aulas. É muito esperto, né? Existem várias terapias. Né? Existe fonoaudiologia, isso aí é psicomotricidade, existe musicalização. Como é o nome disso? Psicomotricidade. Eu acho que é isso, tá? Nossa. Existe psicologia. Eu não sou o profundo conhecedor. Eu sou a pessoa que está, assim, querendo fazer com que isso funcione. Sim. Sacudindo a situação e mostrando e colocando para que a coisa aconteça, mostrando por que vocês não usam. Pois é, verdade, né? claro. O então, dinheiro está lá, gente. Está faltando o quê, né? Está faltando sacudir a massa aí. A gente precisa ter Você também tem vontade. outros projetos, né? O projeto Mesquita. Fala um pouquinho do projeto Mesquita Berçário de Atletas. Como é que é isso? Mesquita Berçário de Atletas. Eu sou atleta desde os 4 anos. Sim, eu sei. Você é atleta. Eu pratiquei judô dos 4 anos aos 17. Cheguei à faixa marrom. Colecionei mais de 100 medalhas, né? Tive a oportunidade de ser campeão carioca aos 13 anos. Depois entrei na natação aos 12. Antes disso eu fiz karatê, fiz taekwondo, fiz ginástica olímpica. Assim, praticando. Natação foi o que eu me dediquei bastante. Pratico natação até hoje. Qual dessas modalidades mais te atrai? O que mais você gosta? Hoje? Foi por fase. Ah, tá. Foi por fase. Então. Hoje, a dança de salão. Ai, gente, ainda tem um exímio dançarino aqui. O japonês no forró, no samba, né? Olha que lindo. Na realidade, a dança, ela fez parte fundamental da minha vida, porque através da dança eu consegui bolsa de estudo. Então eu conto a minha história que eu paguei minha faculdade dançando, né? Não fui gogo boy, não. Eu fui dançarino do grupo de artístico Universidade de Gama Filho, na AC, e lá eu tive bolsa de estudo. Imagina, uma faculdade que custava quase 4 salários mínimos, e eu permanecia na faculdade 3 vezes por semana para ensaiar, de 7 horas até 9 horas. A gente ensaiava, nos apresentávamos, porque a gente representava a faculdade. E a área da cultura, né? Da área da dança, isso fez parte da minha vida, né? Você tem um número aí exato de tantas modalidades em que você passou na tua vida? Sabe que eu não contei? Porque, nossa, você foi falando aí, não, né? Então, aí na minha adolescência, natação aos 17 eu parei, quer dizer, aos 18 fui pra faculdade. Aí durante a faculdade, minha vida adulta, eu fiz corrida, consegui já completar 3 meia maratona, uma maratona, corrida de 10 km. Que lindo, que legal. Fiz triatlon. Nossa! Mountain bike, tomei alguns tombos, triatlo. São vários em um, né? São 3 em 1. Natação né? sempre nadei. Bike que foi meu desafio, que é a speed, né? É velocidade. E corrida, todo mundo corre, mas eu já estava praticando há algum tempo. E o que eu fiz mais? Hoje continua. Aí é kitesurf, né? Kitesurf, eu cheguei a aprender, ainda não me tentei surfar, mas não consegui. Parapente, são todos esportes. Nossa senhora, já fez tudo, de tudo um pouquinho. Falta agora paraquedas, asa dela. Aliás, de tudo um pouquinho, não, de tudo muito. Qual a modalidade que você pratica hoje? Hoje que você fala assim, natação e dança de salão. Né? Quero voltar para corrida, mas
os compromissos ainda não estão Como você deixando. aguenta, arruma tempo a tanta coisa, cara? Porque A gente divide. você também, Dizem- você não deixa As seu minhas secretárias consultório falam que vazio. já estão cansadas só de me ver fazer as coisas, né? Mas eu não paro, não paro. Nas minhas férias, agora eu estou programando minhas férias para uma semana. Eu estou indo para uma lagoa, lá na Praia Seca, para praticar kitesurf. Ah, que bacana. Esse é meu descanso. Isso aí. Mas o projeto Mesquita Berçário de Atletas, a minha vida como atleta me deu crescimento, caráter, foco, desenvolvimento, respeito aos pais, respeito aos mais velhos. Saúde também. Saúde, claro. A prevenção, faz parte da prevenção. E eu vejo que falta isso nas crianças. Eu não vejo em Mesquita, assim, as escolas, um campeonato, uma competição, alguma coisa que motive as crianças. E existem vários projetos pequenos, então esse projeto Mesquita Berçário de Atleta, nós vamos unir, e mais uma vez existe recurso federal para permitir que isso aconteça dentro das escolas, através da Secretaria de Educação. Existem recursos específicos para o esporte que não são utilizados. Pois é, E dentro da Secretaria de novo, Esporte existe recurso para o esporte, para a implementação, que também não são utilizados. Pois é, cai Então, de novo nisso. a gente precisa mostrar para os governantes que a caneta precisa funcionar dentro do legislativo, Isso aí, claro. para que os projetos possam ser apresentados. Vai. Né? Eu quero que você fale, que o nosso tempo está esgotando. Eu estou Sim. querendo que você fale agora sobre essa saúde preventiva. Saúde preventiva. Lembrando que você está fazendo doutorado, não é isso? O que acontece? Fala um pouquinho sobre isso. Em função da minha vida de atleta, eu querer ter uma vida saudável, querer não ficar doente, isso se chama saúde. O que nós temos vamos dizer, saúde do município. Você ter um hospital é importante, mas você cuidar de uma pessoa doente não significa ter saúde. A minha visão de saúde é outra. Minha visão de saúde é não ter a doença. Então, eu desenvolvi um projeto chamado Saúde Preventiva, onde a naturopatia... Eu sou apaixonado, eu vejo os vídeos de professores como Laí Ribeiro, como Dayan Siebra, só que eu teria que passar pela medicina para poder fazer o que eles fazem. E eu me recuava, porque hoje não dá mais para eu parar tudo e fazer medicina. E continuando estudando, eu conheci a naturopatia. E por eu ser dentista, eu hoje estou numa faculdade como doutorando, e a naturopatia são terapias naturais que trazem saúde, não é cuidar da doença. Então, por que a pessoa... Prevenir, né? Exatamente, é a prevenção. Essa é a saúde preventiva. Então, existe muitas terapias que possibilitam a pessoa ter saúde. Uma coisa básica, diabetes. Né? Eu tive meu papai falecido agora sexta-feira, e tudo começou porque ele teve diabetes. Os sentimentos eu soube. Ah, obrigado. E nós estamos conformados porque ele estava 5 anos acamado, perdeu uma perna, perdeu a visão, Alzheimer. São tudo doenças degenerativas que acontecem com o tempo, e as pessoas acham que é normal. Não é normal ficar doente. Você só fica doente porque o seu corpo está em desequilíbrio, principalmente nutricional, hormonal. E esse desequilíbrio, o corpo ele quer se curar, é uma máquina inteligente. A nossa falta de conhecimento faz com que nós envenenamos o nosso corpo desde criança. Um dos maiores venenos se chama batata frita, se chama refrigerante. Tudo que é bom envenena, açúcar. Né? Nossa. Açúcar é o principal responsável pelo câncer. E a medicina tradicional, ela é de extrema importância, mas ela pouco fala sobre a prevenção. Né? Só fala para você, de repente, diminuir o açúcar quando você já está depois da fase da doença, com diabetes, limite, com isso. Não fala para uma criança não comer açúcar, não comer esses biscoitos cheios de substâncias nocivas. Então, eu tenho no meu coração a vontade de trazer a naturopatia como tratamento. Trazer palestras, fazer cursos. Então, por isso que eu entrei na faculdade de naturopatia como doutor, como doutor, né, fazendo doutorando. E tem mais projetos, mas esses 3, para mim, ele engloba tudo. Qual projeto que você diria ser a menininha dos seus olhos? Ah, esse aqui é o meu xodozinho. Ou você hoje, não tem aí é fase. Hoje, capacitando. Capacitando. Meu filho
Meu filho está inserido. Imaginei que fosse. Meu filho está inserido. É o primeiro que a gente vai arregaçar as mangas para colocar para funcionar. E é igual o filho. A menina dos olhos, o filho normalmente é aquele que nasceu ali, é o primogênito. Isso. Depois ele cresceu um pouquinho, você teve outro. Então é fase, até que fazer com que eles andem sozinhos. Verdade. Então, hoje... Você vê projeto desse jeito, né? Exatamente. Para você cuidar, para você desenvolver, para ele trazer benefícios, para ele, não vou dizer que ter vida própria, mas ele poder ser autossustentável. Então, tanto que eu já desenvolvi o projeto, encontrei os recursos, encontrei de que forma fazer e aonde a gente vai encontrar recursos. Então, o Dr. Nakan está com a faca e o queijo na mão. E ele quer distribuir, quer dividir esse queijo aí com vocês. É isso aí. Com o homem dos projetos, um homem que cria projetos e, olha, tem a capacidade de colocar tudo em prática. Porque está com ele, está dentro dele o projeto e a verba está aí liberada, gente. Agora é com ele e você também participar, né? Chegar junto aí, junto aí no Capacitando, chegar junto aí nesse outro aniversário, né? Mesquita Aniversário de Atletas. Isso. Eu queria dar só um ênfasezinho. Eu falei de crianças desenvolvendo, mas quando eu tive dentro de alguns projetos que já funcionam, quanto vale a vida de um jovem que está dentro das drogas ou na criminalidade, se a gente conseguir resgatar ele para que ele não siga aquele líder e queira ser um lutador, queira ser um nadador, um corredor. Quanto vale a vida desse jovem? Então, isso transforma a vida de famílias inteiras. Você trazer a criança que não vai se desviar, a gente não sabe, né? Mas quando você já vê algum jovem desviado e você resgata ele, muito imagina como é que essa família... A prevenção sempre aqui no meio do nosso assunto, né? Prevenir o melhor remédio, é a melhor causa. A minha cabeça funciona com prevenção. Você tá então, certo, se eu trabalho com esporte com as crianças, eu não vou ter problema no futuro. Exatamente. Se eu trabalho com um jovem antes dele estar dentro da cadeia, eu consegui resgatar. É verdade. Porém, já existe um dano ali, né? Então essa é a prevenção. Bom, nosso tempo esgotou. Ai, que pena, tão rapidinho. Tão rapidinho, né? Mas eu vou te chamar para uma próxima, ótimo. Tá? Com certeza nós vamos, passados uns dias aí, a gente vai conversar 12 projetos, de novo. Quem sabe? Isso, e você vai falar de mais projetos aí. Muito obrigada pela presença, doutor Nakan. Agradeço muito esse coração maravilhoso aí, criador de projetos, essa cabeça maravilhosa, essas mãos poderosíssimas, viu? Parabéns e muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Belinha, pelo carinho, pela oportunidade, né, de eu poder me mostrar no Você em Foco, no sentido de poder trazer grandes possibilidades, como do que meu filho teve, como do projeto Berçário de Atletas, saúde preventiva, né? Eu vivi a saúde preventiva do outro lado. Perdeu o meu papai por falta de prevenção. Não por falta de médico, de remédio. Ele tinha tudo isso. Então, muito obrigado pelo carinho. Mas com certeza estaremos de volta aí, em breve. Estaremos voltando aí com o doutor Nakan falando muito mais. Esse homem é aquele cara que eu falo sempre, tem que ter 1 hora inteira de programa e de repente o tempo é curto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a você aí pela presença. Não sai daí não, que na sequência você vai ficar aí com o programa Você em Foco. Beijo no coração. Até mais. Obrigada.